Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Bárbara Freitas, ela está fazendo mestrado na UFMG e é um prazer recebê-la aqui. Eu sei que ela tem uma pesquisa sobre o Platão, mas eu vou pedir para ela contar primeiro sobre seus interesses, né? Como é que foi a opção por estudar esses temas, né? E aí você pode contar sobre sua trajetória um pouquinho, a gente vai conversando. Agradecendo muito sua presença aqui. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Caio. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre minha vida, sobre minha pesquisa. Bom, eu atualmente estou no mestrado, né? Eu me formei faz 3 anos de graduação. E a filosofia, para mim, sempre foi uma experiência de vida, né? Algo que eu sempre tratei, primeiramente, como algo que eu fiz para minha vida, né, para além de algo profissional, né, carreira acadêmica, eu não tinha tanta pretensão assim quando eu comecei a estudar, né. Eu entrei muito nova na graduação, eu tinha 17 anos, estava fazendo 18, né, ainda, e a escolha do curso, ela não foi à toa, não, assim, ela foi pensada, por mais que eu não tivesse uma noção muito clara, né, exatamente do que era estudar a filosofia, eu sabia que o curso ele poderia me sanar algumas dúvidas que eu tinha muito, assim. Por quê? Bom, vou contar para vocês, assim, da onde que eu vim, assim, né? Eu fui criada numa religião muito fechada, né? Muito complexa entre eles ali. E muito exigente também nas suas doutrinas, né? No caso, era as Testemunhas de Jeová, né? E eu fui criada dentro dessa religião, né? Meus pais, desde pequena, eles estavam já nessa religião. E esse grupo, né, esses religiosos, eles possuem uma doutrina muito singular em comparação com outros cristãos, né? Protestantes, assim. Então, assim, eu realmente vivia numa bolha ideológica, numa bolha fechada ali, e eu não tinha muita noção de outras respostas, né? Que não seriam só advindos da Bíblia, né? Ou da interpretação deles da Bíblia, né? Então, assim, desde mais nova, eu sempre tive muitas curiosidades, muitas perguntas que isso advém já da minha personalidade, né? Mais questionadora desde criança, que era algo completamente rechaçado por eles, né? Tanto que a pergunta, a dúvida, né? É algo perigoso, né? É visto para eles como algo perigoso, né? Porque faz questionar se as doutrinas para eles são algo, né? Inabaláveis, né? E eu acabei saindo dessa religião muito nova, né? Então eu tive muitos conflitos familiares ali dentro, né? E decidi por sair da religião, né? Eu estava contando a respeito dessa minha criação religiosa, né? E que fez, né, com que desde criança, né, eu tivesse muitas perguntas e muitos questionamentos que não eram respondidos, né? E que eram apenas proibidos, né, de serem feitos, porque questionar e perguntar coisas que estão além daquele entendimento que eles têm, né, ali da Bíblia, é algo perigoso, né? Algo que pode levar à dúvida, né? Então a dúvida, a incerteza, ela não é vista com bons olhos, né, para a religião. E aos 16 anos, né, eu resolvi sair da religião, né? Eu resolvi deixar a religião, né? Aqueles princípios que me eram impostos de forma muito rigorosa, né? Porque é uma religião que é muito dura em questão de proibição, né? Eles são muito proibitivos, né? Então, basicamente, tudo é proibido, né, na religião. E mais uma singularidade, né, dessa religião é que quando você sai dela, você é proibido de ter contato com os membros atuais. Então, meus pais, eles foram proibidos de ter contato comigo, né? Então, assim, isso foi algo
muito difícil, assim, de lidar, né? Eu era uma adolescente, muito inexperiente do mundo, né? Então, eu realmente tive que lidar com essa ruptura familiar, né? E até hoje, né? Fazem 10 anos que eu saí da religião, né? 10 anos que eu não tenho contato com meus pais, assim. Então, assim, foi uma ruptura bem radical que eu tive que lidar. E nisso, né, eu tinha já a pretensão de fazer faculdade, né, desde o meu ensino médio, e era também algo que a religião proibia, né, porque ela incentivava, né, os membros a se dedicarem o máximo de tempo possível em prol da religião, né. E eu sempre fui, né, uma estudante que gostei, né, gostava de estudar, que se interessava, então, assim, eu tinha planos de querer continuar estudando, e que toda vez que eu comentava com eles logo eles falavam que não era uma boa ideia. Então, quando eu saí da religião, né, ali cheia de dúvidas, cheia de incertezas, né, de medos também, eu tinha em mente que se eu fosse fazer filosofia, algumas perguntas minhas, elas poderiam ser respondidas, né? Na verdade, depois de me formar, né, e continuar estudando, eu falo que não tive nenhuma resposta, né, não tive nenhuma certeza, né, diante das coisas. Mas eu vejo o quanto eu estava certa na minha intuição de que eu veria vários pontos de vista diferentes, né, que eu teria ali acesso né, estudando a história da filosofia, que eu teria acesso a várias respostas às mesmas perguntas, né? As mesmas perguntas que foram perguntadas durante os séculos e que tiveram várias respostas diferentes, né? E que eu tinha tido contato apenas com uma resposta, que era uma resposta que não me convencia, né? Que não era suficiente para mim. Então, assim, de forma muito ingênua, né? Eu tive essa intuição e eu digo que é algo que eu não me arrependo, né? Algo que eu não me arrependo de ter feito essa decisão, por mais questionamentos e incertezas e crises existenciais também que gerou essas pesquisas, né? Esse conhecimento que eu tive na graduação. E, claro, né, essa falta de respostas claras que até hoje eu não tenho, né? Mas por mais que eu tenha tudo isso ainda muito presente, eu vejo o quanto que me abriu os olhos, né? Essa possibilidade de pensar as respostas, né? E o próprio conhecimento como para além de algo absoluto, né? Para além de algo que é único, que é unificado, né? Então, eu vejo assim que eu tive uma intuição legal e segui essa intuição. Inclusive, a minha pesquisa, né, na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica muito recente na graduação, justamente também por causa de um questionamento que adivinha da minha religião, né? Então, assim, eu tinha acabado de chegar, estava no primeiro período, né, estudando na sequência, né, dos cursos de graduação da história da filosofia, a filosofia antiga, né, e conheci Platão, né, e nos diálogos de Platão a gente vai ter imensamente, né, essa exposição da alma, né, do que é a alma do homem, né, a psique. E eu não fazia ideia do que o professor estava falando quando ele falava de alma. Por quê? Porque nessa religião na qual eu pertencia, o conceito de alma é algo que não existe, né? Eles não acreditam que o homem ele é formado dessa dualidade, né? Corpo e alma, mas que os homens eles são apenas materiais, né? Tanto que a esperança deles futura, né? A esperança deles no pós-morte, quer dizer, eles não têm uma esperança no pós-morte, né? Você morre e acaba. Né? E aí, só após o que eles chamam de Armagedon, que se viria ao paraíso, mas esse paraíso seria terrestre, né? Com corpo físico. Então, eu ali ainda muito, né? Recente, saiu da religião, né? Eu não entendia muito bem o que era essa alma, né? Que se tanto estava falando, que era tão importante nos diálogos de Platão. Então, eu procurei esse professor, né? E fui iniciar uma iniciação científica.
E foi uma iniciação que durou boa parte da minha graduação, né? Então, eu fiz várias iniciações, né, no tema, né, que foi se desdobrando e foi ficando cada vez mais profundo, que foi investigar, né, o que era essa alma ali para o Platão, né? Qual que era a importância da psique na mentalidade platônica, né? E a complexidade do tema, né, e por isso que eu demorei tanto tempo, né, para conseguir, né, e que culminou na apresentação da minha monografia, foi que eu acabei deixando um pouco de lado Platão, né, e me debruçando no anterior, né, da onde que vinha esse conceito que Platão tinha tirado, né, porque sabemos, né, que ele tem toda ali uma influência da tradição, né, na hora que ele vai escrever seus diálogos, por mais que ele está tentando renovar, né, e reelaborar uma nova formação, um novo pensamento grego, ele tem da onde ele tira, né, ele tem essa tradição que ele absorve. Então, eu fiquei muito ocupada, né, e isso ocupou boa parte da minha pesquisa, que foi investigar, né, desde o pensamento homérico, como que se inicia essa visão do homem sobre a alma, né? E essa alma, ela no caso, ela não era vista primeiramente como um eu, ou um eu verdadeiro, né? Como você vai ter em Platão, né? Porque em Platão você é muito forte essa dualidade, né? Esse corpo de um lado, um corpo que atrapalha, né? Um corpo que traz doenças, infelicidades, e de outro lado uma alma que está presa dentro desse corpo, né? E que está tentando atingir o conhecimento, né? Por mais que é bom ressaltar, depois eu posso voltar e explicar um pouquinho melhor, que no decorrer, né, das obras platônicas, Platão ele vai reformular, ele vai mudar um pouco sua concepção, né? Então, nos diálogos mais, os primeiros diálogos, né, ele tem mais essa questão mais forte da dualidade corpo e alma, e do corpo como só aquilo que atrapalha, né? Mas depois, principalmente no Fédon, né, que ele vai tratar isso, né, aquele diálogo da morte de Sócrates, né? Mas depois, na República, ele já vai começar a pesquisar um pouco mais a fundo a psicologia, né, do que a gente chama de psicologia humana, né, tentando já colocar em questão, né, que a própria psique, a própria alma, já traria em si também complexidades. Então, a alma não é algo tão simples de se observar, mas ela é bem complexa, né, e ela traz em si aqueles três elementos, né, que seria aquela tripartite da alma, né, com que o próprio homem teria que lidar, né? Então não é só o corpo que pode ser um empecilho, mas dentro da alma também teria essas partes, né, irracíveis, as partes mais da violência, né, que estaria dentro da própria alma, que a parte racional teria que guiar, né? Bom, mas aí voltando, né? Eu acabei me dedicando mais, né, à pesquisa do propriamente Platão, mas no finalzinho, porque eu tive que lidar com esse começo, né, com essa tradição, com essa genealogia, né, genealogia do termo, né, essa escavação arqueológica do termo assim, da onde que se começa a pensar a psique, né, e acabei ficando muito ocupada com isso, porque assim é um tema gigantesco, né? Então, quando eu fui para Homero, eu já me deparei com uma bibliografia muito extensa, né? E com várias questões que surgiram dali, né? E em Homero, no pensamento homérico, né? A gente vai ter o termo psique sendo usado. Mas uma coisa interessante, a psique para os homéricos, por tempo homérico ali, né? Para os escritores ali das epopeias e tal, ela não era esse eu interno, mas apenas algo que saía de mim, como se fosse um ar, né, um suspiro, que deixa meu corpo apenas no momento da morte. Então, a psique, ela só é aquilo que sai, a respiração, né? Como se fosse o ar que sai de mim e caminha em direção ao Hades, né? Ao destino ali, na mentalidade grega, ao destino de todas as pessoas, né? E no Hades, nesse lugar,
elas não existem mais, né, como elas existiam enquanto vida. Elas possuem uma existência, como eu posso explicar? Elas é como se fosse o ser do ter sido. Então elas continuam sendo, mas elas não produzem mais nada. Elas só mostram aquilo que elas foram. Então elas são como espectros, como fantasmas que não têm mais geração, né? Não conseguem produzir mais nada. É interessante que nesse vocabulário, né, homérico, você vai ter outros termos, né, relacionados a essa psicologia, né, que é o timós, né, o nous, o ferim, né, então no caso o timós é aquilo que anima o homem, né, o nous seria esse pensamento, né, enquanto o ferim seria a mente, né. Você vai ter uma espécie de vocabulário, né, que quando o poeta está ali escrevendo, ele vai usar. Mas nenhum desses termos, ele se relaciona àquilo que modernamente chamamos de alma, né? E como eu falei anteriormente, seria aquilo que Platão estaria elaborando, né? E também, né, a mentalidade homérica, ela não tem muito bem formada essa ideia de corpo como um todo, né? Então, eles não têm um vocabulário próprio para expressar o corpo unificado, mas só termos para expressar o corpo em partes, né? Então, essa noção do homem como unidade, como indivíduo, é bem complexo ali, não é algo tão bem formulado para eles. E tanto que eles não tinham essa questão muito individual, né? Dá para se ver, por exemplo, pela essa questão, né, de como eles liam, né, o mundo à sua volta, inclusive a influência que os próprios deuses exerciam nas suas vidas, né? Então, você não tinha muito essa questão de individualidade do eu e do outro, né? Era uma coisa mais interrelacionada, assim, em si. E durante essa pesquisa também eu pude notar que ali no próprio Homero começou a se ter divergências de pensamentos, né? Então, se por um lado eu tenho essa ideia de que o corpo, a psique, ela é só vista no momento da morte, né? Por outro lado, se tem a possibilidade de você retornar de alguma forma, né? Que é o famoso canto 10, né? Canto 10 e 11 da Odisseia, né? Que quando Odisseu, né, Ulisses, ele faz a Catabadas, né? Ele vai até o Hades e ali ele consegue encontrar almas que estão ali presentes, no caso ele vai em busca da alma de Tiresias, né? E ele faz, né, uma espécie de rito ali, né, ele faz um poço, né, e coloca sangue e algumas oferendas, e ele possibilita que quando as almas que estão ali no Hades cheguem próximo do sangue e bebam desse sangue, elas consigam retornar à consciência. Então, essa alma, que era um espectro, essa psique que não existia mais como geração, ela tem essa possibilidade de retornar se ela tem esse contato com o sangue, né? Também, né, nessa investigação, você vai começar a notar que os ritos funerários, né, a prática de como era enterrados esses mortos, né, se era por, né, um enterro mesmo, ou se era pela incineração, né, modificava como seria esse destino da alma lá no Hades, né? Quando o Ulisses está ali no Hades, ele encontra com um amigo, né? Que ele olha e fala, surpreso, né? Ele não sabia que ele tinha morrido, porque ele cai do telhado enquanto ele estava lá na ilha de Circe, né? E ele pede para Ulisses enterrar ele. E um detalhe, esse amigo, ele não precisa beber do sangue para reconhecer Ulisses, né? Enquanto as outras almas ali, elas só reconhecem quem é Ulisses quando elas bebem do sangue, né? Então você vai ter várias pesquisas e comentadores que vão trabalhar essa questão da arqueológica, né? E na análise de como que eram feitos os ritos funerários, né? E até mesmo dos túmulos, de que o rito, né?
prática de se queimar os mortos, ela estava ligada com uma noção, uma crença no pós-vida. Então, o queimar o corpo seria uma forma de você romper a ligação da pessoa com o mundo dos vivos, né? E se você não queimasse o corpo, ela possibilitaria ainda dela voltar, né? E de alguma forma fazer algum tipo de mal, por mais que ela estaria ali presa, né, no Hades, e não se há relatos de nenhuma alma que conseguiu sair, né, do Hades ali, né, porque é ali a habitação dela. E esses comentadores, eles vão começar a questionar se haveria, então, uma noção que eles chamam de pré-homérica, né? Então, se nós pensarmos, né, de que os poemas ali, o Odisseia, né, e a Ilíada, eles foram escritas no decorrer de vários e vários anos, né, centenas de anos, nós pensaríamos que não foi apenas uma pessoa que escreveu, né, mas foram várias pessoas, e que haveria várias concepções também que estariam sendo trabalhadas, né? Então eu comecei a investigar essa ideia de que haveria essa concepção um pouco anterior, né, que eu chamo de pré-homérico, né, ali presente nos próprios textos, que conflitaria, né, com essa ideia de presente ali da psique como respiração, como esse soprar que apenas sai, né, na hora da morte. Um pouquinho mais sobre essa questão, né, os trechos que falam sobre isso, eles falam que a pessoa, né, o herói ali que morreu, ele sai da ferida dele, ou aspira da boca mesmo, né? E o termo mesmo, psique, eu acho que eu não cheguei a falar antes, ele deriva disso, né? Ele deriva dessa ideia de pneuma, né? Que é o soprar, que é o respirar, né? Bom, e aí isso me demandou bastante tempo, né? Porque essa investigação dos poemas, né? Da complexidade e a riqueza de detalhes que você tem ali, né? Muito grande, me fez com que eu dedicasse bastante tempo, né? Claro que alguns trechos específicos foram essenciais para mim, né? Como o canto 10 e 11 da Odisseia, né? Que, como eu relatei, ali é bem específico esse contato que Odisseu ele tem com as almas, né? E como que é esse contato com ele. E um pouquinho mais sobre esse poema, nesse canto em específico. Depois que ele foi, né, em busca de Tiresias, mas ele também encontra sua mãe, né, que já tinha falecido, e ele encontra o herói Aquiles, né, o herói da Ilíada. E é muito interessante esse diálogo que ele tem com Aquiles, porque, ao contrário daquela ideia que é muito presente na Ilíada, que a gente chama de bela morte, né, que é essa questão do herói morrer né, para se tornar herói, né, porque inclusive a imortalidade ali, ela era vista como você conseguir, pelos seus feitos heróicos, ser contado, né, ser narrado pelos poetas, né. Então, ao contrário dessa bela morte, né, que é tão exaltada e é motivo de orgulho do porquê se morrer, Aquiles, ali na Odisseia, ele não trata a morte mais como bela, mas como algo terrível. E ele chega a falar, né, exatamente para Odisseu, que ele preferia estar na terra sendo servo, sendo escravo, do que estar no meio dos mortos, né? Então ele está completamente arrependido, por assim dizer, né? Daquela ideia que ele tinha da morte, né? Então ele nega com essa concepção que você vê muito claro, né? Na Elida, sabe? Esse poema, mas que tem essa questão da guerra, né? Muito presente, né? E vai colocar a morte num outro ponto de vista, né? Que esse ponto de vista de uma incredulidade, né? Do tipo, uma impermanência, por assim dizer, né? Então, assim, é interessante, né, como você vai vendo ali nos próprios poemas uma mudança nesse tratar, né, da morte. Uma coisa muito interessante também, né, que sempre me fez refletir quando eu estava pesquisando esses temas, né,
e não só essa questão minha originária, né, do tipo, o que é a alma do homem, né, o que tem dentro, né, e também que é alvo de discussão, até a filosofia analítica, da filosofia da mente, né, se nós somos corpo e mente, né, ou só cérebro e corpo, né, se o cérebro ele é físico, não, então seja uma discussão que prolongou os milênios, né, uma coisa que até hoje nós estamos investigando. Mas, para além disso, também, essa questão da mortalidade sempre foi algo muito chamativo, né? Sempre foi algo que me tocou muito, porque, bom, na religião se falava muito forte, né, dessa questão de se negar a minha própria existência em prol de uma vida futura eterna, né? E então, eu sempre me questionei, assim, qual que era o problema das pessoas em morrer, né? Qual que é essa questão que fez o homem, desde sempre, criar sistemas de mundos, criar crenças, né? Criar cosmovisões para explicar ou para não querer aceitar a mortalidade, né? Então, assim, essa questão da morte, ela moveu desde os princípios, né, muitas explicações diferentes, né? E isso é muito visível, né? Desde também nos poemas homéricos. E por que nós começamos nos poemas homéricos, né? Porque são os primeiros escritos, né, literalmente escritos que nós temos, né, da sociedade ocidental, né. Claro que nós temos muita coisa anterior, né, que não foram escritas, né, claro que era uma questão oral, mas que depois foi redigida. Então, assim, numa questão de estudo, né, não poderia começar a não ser pelos próprios poemas de Homero, né. Mas, inclusive, essa questão da morte ali é muito presente, né. Essa investigação da imortalidade, da mortalidade do homem, né? E esse questionamento do porquê se morre, né? E qual é o sentido da existência a partir disso. Bom, outro trecho muito também interessante, né, nos próprios poemas homéricos, é no canto 23 da Ilíada, onde ali no enterro de Pátraco, né, você vai ter essa alusão à alma de Pátraco saindo, né, do corpo e vendo de fora, né? E ali se dá essa demonstração de que é o próprio Pátraco que está olhando para baixo, né? E se vendo ali naquele rito. Inclusive, há muitas lamentações, né? Muitos choros, né? Para demonstrar essa tristeza diante da morte. E isso é interessante, porque conflita com essa ideia de que essa respiração, ela não é mais o eu, né? Ela não é esse eu, ela é apenas, né, uma parte que sai, né? Então, assim, de forma bem resumida, né, eu quis demonstrar aqui, né, como que essas concepções, elas são conflituosas. Você vai tendo várias concepções distintas sendo apresentadas ali nos poemas, né, e que faz se ter essa posição de que numa época mais arcaica, né, uma época mais antiga, né, claro, no decorrer da escrita dos poemas, existiria, né, uma outra concepção, né, que conflituaria com essa concepção, né, dessa alma como respiração. E aí depois, né, no decorrer da trajetória dessa escavação, né, do termo, eu passo pelos chamados pré-homéricos, né, pré-socráticos, né, que também seria ali um pano de fundo da onde Platão ele conseguiu tirar as suas concepções. E aí eu entro propriamente no estudo, né, do que a gente chama, né, de orfismo, né, e pitagorismo, porque se pode observar, né, os estudiosos de Platão observam o quanto é presente no pensamento platônico alusões, né, a concepções órficas, né? E é muito intrigante quando se vai estudar mais detalhadamente, né, o que foram os mistérios órficos, né? O que foi essa crença órfica? Porque, como o próprio nome diz, né, mistério, né? É algo que não tem muitos relatos, né? Eles não deixaram coisas escritas. Né? Então, você tem muitas posições, né?
a respeito do que foi essa religião, né, essa crença, que estava ali envolta a crença nos deuses olímpicos, né? Então era uma crença que estava ali junto com aquela crença e os ritos que eram feitos junto com a adoração, né, dos deuses do Olimpo. E no culto, né, aos mistérios, a gente vai começar a ter mais forte essa noção que vai aparecer muito forte, de maneira muito repetitiva em Platão, que é essa esperança no pós-morte e, mais ainda, essa continuação da vida no pós-morte, né? Então, você já vai começar a ter uma noção de uma alma que ela não é apenas esse espectro, né? essa coisa que permanece e, sabe, instável ali. Mas, sim, uma alma que representa meu verdadeiro ser, né? Uma alma que é meu ser, né? E o corpo apenas como um objeto do qual a alma ela usufrui, né? Do qual a alma ela se apossa. E nos mitos ali, né? Nos ritos órficos, você vai ter muito presente então essa concepção dessa esperança de que, dependendo de como eu agir em vida, eu posso conseguir continuar existindo, né? Mas outro tipo de existência, né? Mas eu posso continuar existindo nesse pós-mortem, né? E da onde vem, né? Essa crença, essa questão, esses mitos, né? Esses ritos órficos, né? Eles advêm do mito de Orfeu, né? Que foi um herói, né? Foi um ser mitológico ali, que ele tinha, né, essa ligação muito forte com os deuses. E os mitos, eles relatam, né, que ele era filho de Calíope, né? E também do próprio deus Apolo, né? Da onde ele veio a tirar sua lira, né? O instrumento que ele tocava. E ele é relatado como um ser que tinha belas canções, né? Que faziam músicas e que encantavam a todos. Os mitos, né? Porque quando eu falo os mitos é porque a gente sabe, né? Que os mitos, eles são mais de um, né? São versões distintas. Então você vai ter, às vezes, versões que conflitam um pouco entre si. Mas os mitos ali, eles falam dessa paixão que Orfeu ele tinha por Eurídice, né? Que era uma jovem muito bela. E acontece que Eurídice, ela acaba sendo picada por uma cobra e morre, né? E inconformado com essa morte, Orfeu, ele faz essa catabase, né? Que é a catabase, essa descida até o Hades, né? E pretende, ali chegando, convencer, né, a Perséfone, né, e ao próprio Hades a deixar Eurípides retornar, né, do próprio Hades. Né? E ele consegue convencer, né, ele consegue ali, pela essa questão dele, né, poética, ele consegue convencer a Perséfone, e a condição, né, dele é que ela não olhasse para trás, né? Tem essa questão. Bom, como a gente deve conhecer, acontece que ela olha para trás, né? E ela não consegue sair do próprio Hades. Mas Orfeu, ele é conhecido como esse primeiro homem, esse primeiro herói que vai até o Hades, que consegue, né, penetrar nesse mundo. Então, diante desse mito, se cria essa possibilidade de eu alcançar esse pós-morte, de eu conseguir alcançar esse outro lado, esse outro mundo, né? E conseguir continuar vivendo bem a partir dele, né? Inclusive, nisso, né, você vai começar a distinguir essa ideia do Hades, né, como esse lugar que não era necessariamente ruim, né? Porque na concepção ali homérica, o Hades, ele não tem essa ideia de castigo, né? Essa ideia de punição. As almas, elas estão ali apenas estando, né? Mas já nessa concepção órfica, já vai começar a ter essa ideia de medo da morte.
Inclusive, essa ideia de punição, né? Muito forte, muito presente, de que eu posso ser punido por erros cometidos na minha própria vida. Né? Então, tudo que eu faço na minha vida, ela tem uma consequência muito forte, né? E aí entra uma outra crença muito presente, né, nos mistérios órficos, né, que é a ideia de reencarnação, né, que é a metapsicose, que é a ideia de que as almas, elas não vivem apenas uma vez, mas elas podem retornar e viverem várias e várias vidas, né, como é muito de conhecimento das pessoas que são espíritas, né, uma crença muito comum, né, para ter um paralelo. Então, os adeptos desses mistérios, eles começam a, em vida, se preparar, se purificar, para que, depois que eles morrerem, eles não venham a ter uma reencarnação ruim, né? Porque, dentre as escolhas de reencarnação, você poderia nascer não só na classe dos homens, mas em diferentes classes sociais, mas também voltar, né, como animal, como vegetal. E isso vai explicar, inclusive, algumas suposições do porquê que eles tinham práticas de vegetarianismo, né? Porque eles acreditavam realmente que os animais ali presentes poderiam ser pessoas que já viveram antigamente, né? E outra coisa que vai ser muito importante, né, nessa concepção platônica, vai ser a noção do corpo como uma prisão, né? Então, eles começam a desenvolver muito forte, né? Claro, pelos relatos, os poucos relatos que a gente tem, e muitos desses relatos são imagens, né? Em vasos, né? Em tumbas, né? Arqueológicas, né? Que se investigavam e conseguiam descobrir, né? Por exemplo, moedas de ouro presentes na língua, né? Que seria uma forma de pagamento, né? Ou uma forma de você conseguir seguir um caminho para a libertação. E o corpo ali, ele é visto como aquilo que atrapalha a alma de conseguir exercer, né, de não cometer erros, né, e se desviar pelos prazeres, né. Então, esses mistérios, eles vão tentar se purificar, né, tentar fazer ritos que se liberem, né, com que eles possam se libertar dessa prisão corporal, né, então, assim, essa ideia do corpo como algo prejudicial, né, e que se nós pensarmos Platão adapta, e depois os neoplatônicos, e depois o cristianismo, né, entra muito forte também dessa ideia do corpo como algo ruim, né, que tem que ser rechaçado, que tem que ser colocado de lado, em contraposição a essa ideia da alma, né, como pura, santa, né, que deve ser algo colocado em primeiro lugar, né. Então, é interessante, né, quando a gente estuda a história, né, do pensamento humano, como que uma coisa, né, um tipo de crença, ele vai se desencadeando e chegando, né, em outras concepções, né, e que até hoje nós somos herdeiros, né, se você for ver dessa concepção, né, que foi difundida durante esses centenas e centenas de anos, né. Bom, depois eu passo rapidamente, né, em alguns pré-socráticos. O pitagorismo, ele também tinha essas práticas muito, muito próximas, né, aos cultos ali deles, mas especificamente eu me foco mais na questão órfica. E especialmente em Empédocles, que vai ser também um pré-socrático, né, que vai ter vários e vários fragmentos, né, que ele vai salientar essas crenças órficas, né, essas crenças no pós-morte e essas crenças do corpo como prisão, né, da alma como verdadeiro homem, né, como verdadeiro ser. Bom, como eu disse, né, antes, eu fiquei muito tempo presa nisso, né, tanto que a minha monografia, ela é a concepção, né, o título dela é Concepção de Psique nos Poemas Homéricos, a Empédocles de Agrigento. Então, eu não consigo chegar em Platão, né, propriamente durante a minha monografia, porque
eu fui vendo que eu tinha muita coisa, e claro, né, eu deixei muita coisa de lado, né, não fiz uma pesquisa tão extensa, e aí eu pretendia, na pós-graduação, continuar essa investigação acerca da alma. Então, quando eu entro no mestrado, né, eu entro com um projeto em qual eu ia estudar essa continuidade, né, da noção de alma ali presente no Fedro, né, e como essa concepção ali de alma, ela pode ser lida, né, em contraposição a outras concepções que vão se distinguir ali dos próprios diálogos de Platão. Acontece que eu acabo mudando, né, meu rumo de pesquisa para algo que a princípio parece bastante longe, né, bastante longínquo, né, em questão temática, mas que ao meu ver tem muita proximidade, né? Então eu passo de uma análise dos diálogos, né, e lembrando, né, como os estudos, né, da antiguidade, dos pensadores antigos, né, especificamente em Platão, eles são muito diversos. Então, durante a tradição dos comentadores, né, e de acordo também com a linha desses comentadores, né, de onde eles são situados, né, de qual país eles vêm, são análises bem divergentes, bem distintas uma das outras. Então, tem pessoas que vão ler Platão mais pela essa questão política, tem poucas pessoas que vão ler Platão mais uma questão epistemológica. Eu fazia essa leitura mais metafísica, por assim dizer, né? Com essa questão da religião e da crença muito, muito forte, né? Então, a minha leitura, ela focava, né, de como que essa questão, essa crença na alma, essa crença na imortalidade da alma, ela era tão presente e como que ela influenciava todo o pensamento platônico. E aí eu fui conhecer uma outra interpretação, né, um outro modo de se ler Platão, que era analisar Platão a partir da retórica, a partir do discurso, como ele fazia esses discursos e qual era o intuito desses discursos, né? E, bom, foi uma área que eu me apaixonei quando eu pude conhecer, né, essa interpretação, e que culminou na minha pesquisa atual, né, que eu estudo, né, propriamente o termo, né, a concepção de psicagogia, né, que seria, de forma bem geral, a condução da alma, né. Então, num diálogo entre um interlocutor e um outro, como eu poderia conduzir a alma deste, ou seja, convencê-lo, não só convencê-lo, porque é diferente a concepção ali de persuasão e psicologia, né? Então, assim, só para termos um pano de fundo, nós estamos falando de um tempo ali no século IV, mais ou menos, né, antes de Cristo, onde nós estamos ali em pleno auge da democracia grega, né? E o modo pelo qual a interlocução ali política, né, entre as pessoas, seria por meio desses discursos, né, que as pessoas ali, elas professariam ali, né, tipo, falariam esses discursos, e por meio desses discursos, elas buscariam convencer a multidão ali presente a concordar ou não com alguma pauta que estava envolvido, né, então, ali se começa a pensarmos nos sofistas, né, como esses professores, né, de técnicas oratórias, esses professores que ensinariam essas técnicas de como falar bem, de como desenvolver uma boa fala e, para além de tudo, de como convencer aqueles que estão escutando, né? E aí vai se começar essa ideia da retórica como aquele discurso, aquele que ela fala, que consegue seduzir, né, o seu interlocutor. E essa fala, ela não usa apenas o logos, né, entendido como palavra, ela não usa apenas o raciocínio lógico, né, ela não vai usar apenas de argumentos, né, racionais, mas ela também vai se abusar, né, e vai se debruçar, né, em cima de emoções, né, em cima de questões que vão afetar intimamente aqueles que escutam. Então, né, Platão ali envolto nessa discussão, né, e lembremos também que Platão ele está querendo formular uma outra concepção de educação, né, uma outra
visão de mundo. Ele vai querer se contrapor a esses sofistas, né, a esses rhétores, né, que estão ali ensinando os jovens atenienses a como argumentar e como se expressar e, por consequência, a como governar, né, a polis. Ele vai se contrapor radicalmente, ferozmente, né, a esses sábios expressadores. E, a princípio, a primeira mão, né, ali no Gorgias, ele vai ter uma postura muito rígida de contraposição. Então, ele vai colocar a retórica, né, a como a retórica é feita, como algo completamente ruim, né? A principal crítica dele, né, como muitos que já passaram por Platão sabem, é essa questão da falta de comprometimento com a verdade. Então, ele vai argumentar, né, extensamente sobre como os sofistas, né, e a própria tradição dos poemas, né, homérico, eles não se preocupavam nessa investigação da verdade, né, do que ele chama de verdade, né? Então, lembremos que Platão ele vê essa possibilidade de alcançar esse mundo inteligível, né, e alcançar essas verdades que estão, né, escondidas e que requerem, né, muito raciocínio, muito estudo para serem alcançadas. Então, a princípio, ele vai falar que a retórica ela é má, né, no sentido de que ela não é uma boa estratégia discursiva, por conta disso, né, de não ter essa investigação tão comprometida com a verdade, de o objetivo principal dela ser enganar as pessoas, né? Então, ela se preocupa com aquela persuasão rápida. Então, para isso, eu vou falar aquilo que é aprazível para os meus ouvintes, né? Então, se eu quero convencê-los, em vez de fazê-los refletir, e isso envolve fazê-los repensar os seus modos de vida, que é muito importante para Platão também, se repensar, esse autoconhecer-se, né? E esse repensar as minhas formas de existência. Em vez de fazer isso, né, que exigiria todo um esforço ali, e muitos não gostariam, o orador ali, né, esse sofista, esse rétor, ele vai falar coisas que são agradáveis. E nisso, né, apelando por essas coisas agradáveis, por essas emoções, ele vai conseguir um voto, né? Lembremos que é uma democracia, então se existia aquele voto daquela maioria ali, né? No caso, homens atenienses, né? Lembrando que mulheres, escravos e metecos, né, que eram os estrangeiros, eles estavam excluídos dessa decisão. Mas ali, entre os homens, se poderia convencê-los dessa forma, né? Então, Platão vai primeiramente ali no Gorgias, colocar a retórica, né, como adulação. Ele chega a colocar ela como colaqueia, né, que apenas essa adulação, essa bajulação, né, então ela não deveria ser uma técnica, né. Essa questão da tecne é muito importante para Platão, né, porque ele está querendo vincular a filosofia, que é esse conhecimento, que é essa forma epistêmica, como algo que é possível de se comparar a outras técnicas ali, né? Então, você vai ter a comparação dele muito forte com a medicina, que era uma técnica muito reconhecida já na época de Platão, né? Bom, no Fedro, que é um diálogo que eu também estudo, ele vai mudar um pouquinho, né, a concepção dele. Então, como eu tinha dito antes, que ele muda no decorrer, né, dos diálogos, a concepção dele de alma, com respeito à concepção dele de filosofia e de dialética, ele também vai mudar, né? Ele também vai ter adaptações, né, por assim dizer. Como eu falei, tem várias leituras, como se lê a Platão. Tem pessoas que leem os diálogos de Platão neles mesmos, né, como não podendo tentar relacionar muito um diálogo do outro. Eu já gosto muito da leitura desenvolvimentista. Então, para mim, é muito superficial pegar apenas um diálogo e tentar entender Platão por aquilo, né? Então, eu sempre busquei nas minhas leituras conseguir entender Platão como alguém que está pensando junto com os seus escritos, né? Com os seus diálogos ali.
quando e como ele está pensando em conjunto, ele também está, sabe, desenvolvendo e pensando novas formas, né? Então, ele pode ser, né, essa hipótese, né, e lembrando que a gente nunca vai saber exatamente, né, como Platão pensava e qual era o objetivo dele, né, ao escrever esses diálogos, porque nós não temos acesso, de fato, né, o que foi esse pensamento na época dele, mas tem essa hipótese, né, e que é uma hipótese de que eu trabalho na dissertação, de que Platão ele tenha percebido que apenas essa linguagem racional, essa linguagem dialética, né, que ele tanto vem defendendo nos diálogos, ela não é suficiente, ela não é que ela não seja eficaz, ela pode ser eficaz, mas de acordo com o interlocutor que eu tenho, né, de acordo com qual interlocutor que eu estou lidando, ela pode não ser algo que faça com que o meu interlocutor concorde comigo. E, como eu acho que eu acabei falando, mas não terminei, né, a psicologia ela envolve para além de uma persuasão. Ela não é apenas eu convencer ou fazer com que o meu interlocutor concorde comigo. Eu tenho como objetivo fazer com que ele mesmo pense internamente e ele mesmo chegue às respostas, né? Então, eu não vou querer que ele concorde com o argumento porque eu falei ou porque tem um sentido, né, esse argumento, mas porque ele mesmo visualizou isso, né? Então, você vai ter muito presente essa ideia da alma caminhando em direção àquela resposta. E por isso, do psicagogo ser aquele que conduz, mas não de forma cega, né, como um ilusionista, um mágico, conduz a pessoa, né, guiando ela, mas ela mesmo se caminhando, né? Então você vai ter essa contraposição de um lado, né, essa crítica muito forte que ele faz à retórica, como essa prática discursiva que cega, né? E aí a gente tem que lembrar da tradição, inclusive dos escritos do Gorgias, né, do Gorgias sofista, né? Que você vai ter essa noção do poder discursivo, né, o poder do logos muito presente. E como esse logos ele pode enganar, ele pode seduzir, né, ali na defesa, né, na defesa de Helena, você vai ter muito presente, né, na argumentação do Gorgias, né, porque Helena ela é levada, né, a trair, né, a própria pátria, né, e o seu marido, e ele vai colocar várias posições, né, do porquê ela teria feito isso. E uma delas seria porque ela foi enganada, né, pelas palavras, né, ela foi enganada pelo logos. Então, assim, desde Gorgias se tem essa noção de como o discurso ele é algo mágico, no sentido de que ele tem esse poder, e esse poder que pode, né, tanto ser usado como o que ele vai trabalhar também, né, no caso Platão, e Gorgias também cita isso, né, esse poder como fármaco, né, como uma droga, um remédio, né. O fármaco ali nessa concepção grega, ele não tem essa noção de remédio como nós temos hoje, né? O fármaco, ele pode ser tanto droga como remédio. Então, ele pode ser tanto usado para uma coisa ruim como uma coisa boa. Então, quando o Gorgias, né, e Platão coloca essa noção do logos, do discurso, como fármaco, é justamente ressaltando essa noção de que o poder discursivo, né, qual o poder que as palavras têm, e o cuidado que eu tenho que ter ao usá-los, porque eu posso tanto levar um homem para o seu fracasso, como posso bem o conduzir para o que Platão pretende, né, que é a verdade e uma melhor forma de vida, né? E aí, a partir dessas concepções, né, dessa concepção dessa importância de se adaptar, né, o meu discurso, no Fedro, você vê que Platão ele passa a olhar para a retórica, né, que é essa tática discursiva que se usava de sentimentos, de emoções, e que criticava, né, ele criticou, falava que isso estava errado, ele passa a olhar com outros olhos e vai adaptar ao que ele vai chamar de retórica, né? Então aí também entra uma outra confusão, porque os termos ali são iguais, né?
filosofia, né, retórica, né? Então, assim, o que ele chama de retórica, ele não é o que existia como retórica ali. E lembrando que o que ele chama de filosofia não necessariamente era o que era consenso para todos que era filosofia, né? Lembremos de Isócrates, né, que era o rival contemporâneo de Platão, que tinha uma concepção de filosofia completamente diferente de Platão, né? Então, assim, era uma disputa linguística, uma disputa epistemológica ali, de quem estava defendendo melhor, né, esses conceitos. Bom, mas aí Platão ele vai chamar de retórica, ele vai falar que a verdadeira retórica é psicagogia, né? E aí que entra toda essa investigação no qual estou inserida atualmente, né? Que é tentar mostrar que a retórica, né, que nada mais é que a filosofia para ele, a filosofia dialética, ela tem que se usar, né, de alguns artifícios retóricos, na medida de que ela precisa conhecer bem o meu interlocutor, no caso, né, a pessoa com quem eu estou falando, né, eu preciso saber bem quais são os gostos dela, de onde ela veio, porque a partir disso eu consigo falar uma linguagem que lhe é própria, né? E a partir do momento que eu estou falando uma linguagem que lhe é própria, eu vou conseguir atingir mais facilmente a pessoa, né? A psicologia da pessoa. Então, como uma analogia, a gente poderia dizer que é uma espécie de pedagogia também, sabe? Como se Platão estivesse aprendendo a como ensinar, aprendendo a como melhor fazer as pessoas entenderem um conceito. Então, conceitos tão complexos que são esses conceitos que ele está lidando ali, né, nesses diálogos, como fazer com que os interlocutores entendam isso, né? E não só concordem comigo, mas eles entendam verdadeiramente aquilo, né? Então, ele vai adaptar isso para uma linguagem que é muito própria. Então, eu tenho que saber tipos discursivos diferentes, porque não necessariamente todos os meus interlocutores eu vou ter que usar um tipo de discurso, sabe? Pode ser que eu tenha interlocutores que gostem mais do discurso poético, como é o caso do Fedro, né? Que é um jovem ali que ele é apaixonado por essa linguagem mais poética, ele é um jovem que está interessado em aprender, né, os discursos, né? Ele vem ali quando no começo do diálogo, Fedro mostra Sócrates encontrando com ele e ele treinando o discurso, né? Porque a forma como era ensinado esse discurso, né, inicialmente, era a forma pela repetição, né? Você decorava os discursos e memorizava esses argumentos, né? Então você não tinha muito essa ideia de fazer o aluno elaborar por si próprio, né, um argumento, mas usar dessa repetição, né, do tipo, tem tal argumento, então eu vou usar esse argumento que eu aprendi, né. E ele vai adaptar uma linguagem ali, tanto que é um diálogo, se você for ver, bem atípico comparado com outros diálogos, porque é um diálogo muito poético, é um diálogo com muita figura de linguagem, né, então tem uma riqueza metafórica imensa, assim, né. Eu diria, inclusive, que é um dos diálogos mais bonitos que eu li dele, porque ele realmente ele é tocante, né? E recomendo todo mundo que me escuta, se um dia puder, lê-lo, porque, assim, é um diálogo encantador, né? Que ele vai ter essa linguagem que, a princípio, seria estranha a Platão, né? Mas que mostra essa tentativa de adaptação, né? Ao interlocutor ali, né? No caso, o jovem Fedro. Né? Então, basicamente isso, assim, falei bastante coisa e acabei, assim, pulando de vários temas, né, não sei se eu consegui me organizar bem nos pensamentos, nas explicações, se tiver alguma dúvida. Primeiro agradecer muito sua exposição, para mim foi bem claro, acho que você explicou muito bem a sua pesquisa, é um tema realmente fascinante. Eu queria só fazer uma pergunta mais geral sobre a filosofia, né? Você falou da questão dela na sua vida, e para você falar um pouco também, uma última pergunta, né, para a gente encerrar a conversa, sobre como você vê o papel que a filosofia pode ter hoje num país como o Brasil, em que a gente vê
discursos de tipo fundamentalista, de todos os tipos, né? E isso tem feito desse país uma terra em que pouco se ouve, pouco se debate, se ouvem os argumentos, né? E isso é algo muito, muito ruim, né? Então, eu queria saber como você pensa essa possibilidade da filosofia ter uma difusão maior e possa penetrar nas pessoas e não ficar só restrita ao discurso acadêmico, né? Como que você vê isso? Infelizmente, a gente tem ainda muitos resquícios, né, desse pensamento autoritário, ditatorial, né, que é essa ideia da filosofia como algo, né, que deve ser, não deve ser valorizada, né, e a ideia também de filosofia como algo perigoso, né, porque essa ideia de questionamento, da crítica, como algo que se deve deixar de lado. Por mais que eu diria que não necessariamente só na filosofia a gente pode encontrar, né, esse tipo de pensamento, né, que a gente chama de pensamento crítico, né, mas, bom, infelizmente, cada vez mais você vai estar tendo nessa desvalorização, né, do ensino filosófico, do ensino nas escolas, né, essa precarização muito grande que está tendo do professor, né, no professor geral, não só de filosofia, mas professor, né, nas escolas públicas, né, essa desvalorização do ensino como um todo. Nós estamos realmente caminhando para um futuro muito perigoso, né? Porque um país onde pessoas não pensam e não pensam por si mesmos é um país que é guiado, né? Que ele é simplesmente comandado, né? E as pessoas não questionam, não brigam, não. Né? E acabou que o Brasil está se tornando hoje em dia, né? Um país que as pessoas elas estão, não diria que elas estão conformadas, não, mas elas não têm mais força para lutar, elas não têm mais força para se rebelarem, né? Para se contraporem, né? Então, assim, a gente está num momento muito de estagnação, né? E eu vejo muito isso como também essa preguiça intelectual que a gente está tendo, sabe? E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando da nossa bolha intelectual, nossa bolha acadêmica aqui, né? Onde continuamos nossa pesquisa, continuamos a pesquisar coisas, né? Mas estou falando também de uma amplitude, né, de uma divulgação para além. E, inclusive, uma atitude como a sua, né, de fazer um canal e propor esses debates, né, essas exposições, é uma forma que eu vejo de tentativa de conseguir alcançar, né, esse outro tipo de público, que não seja só esse público acadêmico, né? E que venha a trazer para dentro dessas reflexões pessoas, né, que não necessariamente estudaram, né, que tiveram uma graduação. Né? Nós tivemos em alta, né, na mídia, muitos filósofos que tentaram se expor, né, e irem divulgar, estar em debate jornalístico e tal. Mas, mesmo assim, dentro da academia, esses filósofos eles não são vistos com bons olhos, né? Há um pouco ainda de confusão da nossa parte, né? De como lidar com essa questão da exposição filosófica para o público, né, em geral, né? Mas eu reflito bastante sobre essa importância que não só a filosofia, mas os cursos de humanas, de forma geral, eles têm essa importância que o conhecimento histórico tem, né, na formação intelectual, na formação de caráter, na formação de personalidade de cada um. Porque um povo que não lembra da sua história, né, não vai conseguir se preparar para o que pode acontecer, né? Então, assim, é um povo que vai simplesmente ser guiado, né, ser levado. E é o que acontece hoje em dia, né? Ainda mais quando você tem esse tipo de discursos, né? Anticientificistas, negacionistas, né? E nós voltamos a questionar obviedades, né? Então, assim, eu diria que são tempos sombrios, assim, é assustador, né? Então, cada vez mais, e isso eu falo como educadora, né? Porque também é uma outra parte da minha vida, né? Que eu trajei para vocês aqui basicamente a minha questão acadêmica, mas eu também tenho a minha questão da educação, que é muito forte em mim, essa luta minha educacional, né?
e essa noção minha da educação como a possibilidade de mudança de vida mesmo, né? Porque isso foi muito forte para mim, né? A possibilidade de estar estudando e mudar completamente meus horizontes, mudar completamente minha visão de mundo. Então, eu acredito que por mais que seja pequenininho o nosso papel, né, numa sala de aula, às vezes de maior ou menor impacto, nós sim temos uma importância e um papel significativo ali, né? Eu tive, inclusive, muitas crises dentro da minha graduação, que é ao estudar, né, sistemas teóricos, às vezes muito distantes, né, ideias, e eu pensar, mas o que eu estou fazendo de prático? Qual é a aplicabilidade disso? Né? O que tem de prático no que eu estou estudando? Né? Por mais que seja um exercício de pensamento que eu consiga visualizar ainda hoje presente, né? Consiga fazer analogias, né? E tal, mas o que eu estou transformando o mundo com isso? Né? Então, essa questão da academia, né? E essas pesquisas muito teóricas, ela passa por esse impasse, né? De qual que é o peso social que isso pode trazer. E aí eu fui me perceber que a minha forma prática de atuação é na educação, né? Então eu fui me tranquilizar mais quando eu vi que eu poderia estar aplicando, tentando trabalhar agora, no hoje, nas mudanças sociais, né? Quando eu vou para uma sala de aula, né? E claro, eu não vou tratar de temas teóricos assim complexos com eles, eu vou tentar falar a linguagem deles, vou tentar, né, trazer a partir de reflexões do dia a dia deles esse questionamento, né? Então, eu falaria que o papel do professor de filosofia seria plantar a dúvida ali dentro, né? Plantar essa dúvidazinha, esse questionamento, né? Essa vontade de se perguntar e de não de só aceitar livremente, né? De aceitar aquilo que me é falado como verdade. Então, assim, eu tenho para mim, né, inclusive todo mundo que está se formando nesse tempo agora, é um tempo muito difícil para todos nós, né? Porque cada vez mais estamos sendo colocados como de lado, né, para descanteio, né? E seria um tempo de resistência mesmo, um tempo de resistência e adaptação, né? Adaptação de linguagem também, né? Porque pararmos de falar só para nós mesmos, né? De usarmos um vocabulário que só nós entendemos, né? Mas também buscarmos falar de coisas que são acessíveis para esse público em geral e que são também de interesse, né? Porque também tem essa questão de o que é interessante para se ser ouvido ou não. Bom, eu ainda tenho muita coisa para pensar a respeito desses questionamentos na minha parte da pesquisa teórica, né? Porque eu ainda vejo essa distância muito grande, né, com a praticidade. Mas, como eu disse, eu me tranquilizei quando eu consegui me visualizar, né, como educadora, né? Então, assim, e ver a minha importância ali de transformação, né, numa sala de aula. Então, para além de uma mestranda, né, alguém que faz pesquisa acadêmica, eu diria que eu sou uma educadora. Então, porque isso sim me faz pensar no meu papel e na importância da minha formação, né, na importância da minha prática ali e que toca o real. E que não só fala coisas que muitas pessoas já falaram, né? E que não tem relevância nenhuma, né? Então, assim, a gente brinca que a gente não vai ser lido por muitas pessoas, né? Uma dissertação, uma tese, quase ninguém lê, né? Porque não é assim interessante. Mas o que eu posso fazer para tocar, né? Para conseguir realmente impactar alguém? Bom, eu acredito que a escola está em um lugar, né? Que eu poderia fazer isso. Bom, mas é isso, né? Torçamos para que não piore mais a situação, né? E resistimos, né? E mais uma vez, né, ressalto essa importância que um trabalho como você está fazendo, sabe? Porque essa tentativa de adaptação de acesso, de linguagem, né? E de tentativa também de expandir-se para outros públicos, na medida de que eu coloco disponível, né, temas e diversidades de assuntos para serem ouvidos. Assim. Então, parabéns pela iniciativa.
vida longa aí, né, o projeto. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Espero que consigam me ouvir, que consigam me entender também, né? Que eu consiga me explicar bem. Tá certo. Eu que agradeço, Bárbara. Eu gostei muito da conversa, concordo com você. Que são duas coisas que têm que convergir, mas são trabalhos diferentes, né? A pesquisa acadêmica e a atuação, seja como educador, seja como difusor, vamos chamar assim, né? As pessoas que tentam falar com outras linguagens. Eu acho que as duas coisas são importantes e você, com certeza, faz as duas muito bem. Então, desejo sucesso aí para a sua pesquisa e continuamos na luta pela educação, pela filosofia, pelo conhecimento, pelo debate. E então, encerrando aqui a conversa, agradecendo mais uma vez a presença. O pessoal que assistiu também agradeço a todo mundo. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.